Olá pessoal, vamos para mais um bate-papo. Nesse de agora, nós temos algumas questões aqui, simplesmente alguma coisa assim para nós abrirmos, né, nossa visão mais consciencial, porque eu gostaria, antes de mais nada, dizer a vocês que esses meus vídeos, né, eles estão sendo direcionados pela espiritualidade, né? Os mentores é que me pediram para fazer esses vídeos. E então, quando não é um mentor, é outro, né? Que, vamos dizer assim, diretora, né? O assunto. Então, quando o assunto, assim, é para o lado, assim, mais genérico da questão das nossas vidas, o mentor que fala, o que intui a falar e que fala muito rapidamente é o árabe, né? É o meu mentor, o árabe, o Serafim. E quando é direcionado para a área da cura, a área de alguma coisa referente ao corpo humano, referente à biologia do corpo humano, ou referente à parte espiritual do corpo humano, quem direciona é o mentor ligado ao Comando Santa Esmeralda, né? O que fala mais tranquilo é o do Comando Santa Esmeralda, que trabalha com o Mestre Hilarion, né? Nessa nave, né? Que é a nave do Comando Santa Esmeralda, que é uma nave hospital, que ela circula em várias dimensões. E às vezes há necessidade, né, de se levar uma pessoa em corpo espiritual até uma nave dessa de cura, quando é pedido por eles, quando eles vão e pedem, né, para a gente faça esse trabalho, né? Nós somos simplesmente uns instrumentos, né? O médium só é um instrumento. E a gente trabalha com projeção astral, né? E aí eles vão e pedem e explicam qual a situação. Normalmente o trabalho já é feito numa estrutura, de uma logística já previamente trabalhada, né? Já previamente estabelecida. Aí eles passam esse trabalho e direcionam, né, o comando, direcionam os trabalhos para que a gente leve essa pessoa em corpo espiritual, porque há necessidade do médium encarnado devido, pessoal, ao ectoplasma, porque há necessidade do ectoplasma, a pessoa às vezes não está em condições de ver nada, como aquele caso, né, aqueles casos que eu conto que as pessoas ficam dormindo a 3 metros de altura e os mentores não conseguem, às vezes, defendê-la porque é uma pessoa que também não tem discernimento consciencial. Então, por isso, também direcionado também por eles, é que eu abri essa página do grupo Consciência Desperta, para que ali tenham os estudos, né? Tenham mais posts, textos sobre como você vai abrindo mais a consciência, né? Vai fazendo as projeções, né? Vai fazendo as minhas cachorras aqui. Vão fazendo as projeções e vai acontecendo que você vai abrindo, você vai tendo uma visão espiritual. Quando você dorme, você já não fica mais parado ali a 3 metros de altura. Entenderam, pessoal? É por isso que ali no Consciência Desperta os estudos são para isso, né? Para que você também se torne um instrumento, né, de trabalho para os mentores, né? Os seus mentores nesse caso, ou outros mentores que chegam, porque nem sempre nós trabalhamos com os nossos mentores, né? Às vezes nós trabalhamos com outros mentores das galáxias, né? E eles vêm já com um trabalho já próprio, já com a logística apropriada para aquele trabalho com aquela pessoa, e a pessoa às vezes nem sabe, né? Fica curado e nem se dá conta, entende? Eu já trabalhei ajudando, né, com um pouco que eu sei, pessoas no corpo, em corpo astral, pessoas que eu nem conheço pessoalmente, né? E as pessoas também não sabem nem que foram ajudadas. Quando há também tirada de resgate, né, nos umbrais de alguém, que a espiritualidade comande também, a gente também está sempre lá, né? Então esses 2 mentores meus que atuam mais nesses vídeos, que é o Serafim e o Árabe, o que fala mais rápido, e o que fala mais tranquilo, que é o do Comando Santa Esmeralda, que ele é ligado à cura, da nave Santa Esmeralda. A nave Santa Esmeralda, ela é uma nave de cura que ela trabalha nas dimensões. Ela não fica parada, assim, vamos dizer, no tempo e espaço, né? Ela segue para mundos dentro da galáxia, mundos distantes, para socorrer um, para socorrer outro.
E todos os espíritos, as consciências elevadas que trabalham ali dentro, são em vários níveis de consciência. As pessoas que trabalham ali dentro da nave Santa Esmeralda, né? Inclusive encarnados, como às vezes eu já fui levada até lá também, né? Então, pessoal, essa nave Santa Esmeralda é uma nave de cura, uma nave em que ela chega até aí na 12ª dimensão. E ela é uma nave que tem espíritos comandados por Mestre Hilarion, né? Mestre Hilarion, que é o mestre do 5º raio, raio verde, que é o raio da cura. Ali tem pessoas internadas, consciências internadas ali na nave. Quando há melhora, as pessoas recebem alta, como se fosse um hospital terrestre. Tem consciências que elas, assim dizer, a grande maioria são consciências que estão com o corpo físico em coma. Entenderam, pessoal? E então, o exemplo, eles estão em coma aqui num hospital na Terra. Em qualquer hospital ou hospital da Terra. Hospital físico da Terra. Estão em coma, ligados por aparelhos com o corpo físico. Mas o corpo espiritual, o espírito, está internado na nave Santa Esmeralda. Compreenderam? Ele está lá, recebendo todos os fluidos benéficos, né, do plano espiritual, que isso já é uma bênção, conseguir uma internação num local desse, né, num local de uma nave que vai e volta nas dimensões. E muitas pessoas, elas voltam, né? Elas voltam ao corpo físico quando recebem alta. Só que, pessoal, essas altas lá da nave Santa Esmeralda, essas altas, elas não são só altas que são dadas pelos médicos, engenheiros celestiais, geneticistas, né? Médicos de todo tipo de doença da terrestre. Tem médico de cura lá, né? Trabalhando na nave Santa Esmeralda. E eles, nem sempre, a alta que é dada lá é uma alta para a pessoa voltar ao corpo físico, compreenderam, pessoal? Às vezes no corpo físico a pessoa, ela vai depender de muita coisa, de muito fator. Muitas vezes acontece o seguinte, eles acertam todo o corpo perispiritual da pessoa para a pessoa desencarnar no físico, mas ficar vivendo no espiritual. Ali a pessoa já consegue uma vaga, vamos dizer assim, um exemplo, né? Mais simples para as pessoas entenderem. A pessoa já consegue uma vaga numa colônia espiritual. Compreenderam? Ela desencarna na nave Santa Esmeralda, porque os mentores fazem aquele processo de limpeza do corpo espiritual, do corpo astral, e colocam ela já numa cidade astral. E outras vezes ela ainda tem missão a cumprir na Terra, e ela é trazida de volta. São essas pessoas que voltam a viver, vamos dizer assim, né? As pessoas que se lembram de túnel de luz, que se lembram de tudo, alguma coisa referente a isso, elas voltam a viver no corpo físico. São as pessoas que voltam do coma. Compreenderam, pessoal? Elas voltam do coma. Não sabem nem o que se passou, mas quando o médico terrestre olha e vê que ela voltou do coma. Mas muitas vezes a pessoa não volta do coma. Mas não volta do coma físico, mas volta do coma espiritual. Porque lá na nave Santa Esmeralda também, igual um hospital terrestre, né? Tem os setores de quem está muito ruim, de quem está mais ou menos. E nisso ali, os mentores ali que trabalham, né? O grupo espiritual que trabalha, revendo as encarnações, revendo a missão, revendo o que a pessoa ainda tem a pagar, o resgate ou não, eles vêm e trazem todo aquele histórico para os médicos que estão ali atendendo aquela pessoa, aquele espírito que está internado lá na nave Santa Esmeralda. Eles trazem toda aquela ficha e vai dizer para o médico que está tomando conta se aquela pessoa deva voltar ao corpo físico ou não. Porque se de repente, né, aquela pessoa acabou com um processo kármico e aquilo ali só era realmente o que ela tem a passar, né, está presa ainda por laços fluídicos ao corpo físico que está ainda lá no hospital, na UTI do Hospital da Terra, né, com a família chorosa, com a família pedindo a Deus para que ela se recupere,
Mas os bastidores da espiritualidade, o que está acontecendo é isso. Compreende? A pessoa ora, né, faz aquelas orações e vão lá com Bíblia e faz aquelas orações, mas não sabe o que está acontecendo no plano espiritual. De repente, aquela pessoa, ela está internada na nave Santa Esmeralda. Entenderam? Porque a nave Santa Esmeralda, ela tem mais de 2.000 pessoas internadas. Mais de 2.000 consciências internadas. Em vários setores. Dependendo do grau, né, de processo que está acontecendo ali com ela, ela está num setor daquele. Ela pode estar numa, vamos dizer assim, vamos nos posicionar como se fosse um hospital daqui. Ela pode estar numa sala verde, ela pode estar numa sala amarela, ela pode estar numa sala vermelha, na nave Santa Esmeralda. Compreende? Então ela pode estar na UTI do hospital terrestre, na sala vermelha, em coma, lá quase desencarnando, às vistas das pessoas da Terra, às vistas dos desencarnados. Mas de repente ela pode estar lá no comando Santa Esmeralda, lá na nave Santa Esmeralda, que ela faz parte do comando Santa Esmeralda, ela pode estar num setor já se recuperando, que ela vai voltar a viver na Terra, porque chegou a ficha, né, dizendo que ela ainda tem algo a cumprir, que ela vai voltar à vida, à respiração, né? Ela vai voltar a ter o fluido cósmico universal para viver sem os aparelhos aqui na Terra. Então ela volta a viver, né, numa questão, vamos dizer, aí as pessoas chamam milagre, né? Foi as orações, os milagres. Claro, as orações, elas modificam muita coisa, né? As orações modificam muito. Às vezes a pessoa está num desespero e as orações chegam onde tem que chegar realmente. E aí os mentores olham aquilo, vê que a pessoa tem ainda, né, um crédito. As pessoas que pedem também têm que ter crédito, né? E aquela pessoa sofre, vamos dizer assim, um milagre, né? Acrescenta-se um milagre na vida daquela pessoa, né? O chamado milagre, e que os encarnados não sabem como aquilo aconteceu. A pessoa volta a si, né, de um minuto para o outro, quando quase ninguém está aguardando mais por aquilo. Entenderam, pessoal? Então, e muitas vezes também acontece da pessoa não voltar, né? A pessoa está internada realmente na UTI do hospital terrestre, né? E está internada na nave Santa Esmeralda, né? Ou outro hospital. Nesse momento agora eu estou falando da nave Santa Esmeralda, né? Que são os melhores, vamos dizer assim, as condições melhores para que um espírito que ainda está encarnado possa estar sendo tratado, né? Em coma. Aqui, vamos dizer, ele está em coma na Terra, mas ele está internado no comando Santa Esmeralda, né? Na nave Santa Esmeralda. Então ele está muito bem observado, muito bem olhado, né? E com a melhor espiritualidade possível olhando, né? E tratando dele. E então, mas às vezes a pessoa está aqui até movimentando uns sintomas assim de melhora, mas lá no comando Santa Esmeralda ele não está num setor tão bom, ao contrário do outro que voltou pelo milagre, né? Milagre. Mas ele lá não está num setor tão bom. Por quê? Porque a ficha veio dizendo que a missão dele, apesar da melhora no hospital encarnado, dos encarnados, ele lá no comando Santa Esmeralda ele não está muito bem, porque a ficha veio, né? Os mentores dos senhores do karma desceram a ficha para ele, dizendo que ali aquela pessoa, aquela consciência, ela não pode mais voltar à Terra. Entenderam, pessoal? Aquela pessoa tem que ali ter os laços interrompidos. Então os mentores que são capacitados para esse setor, de interromper o laço fluídico que o liga àquele corpo que ainda está lá na Terra, ligado lá na UTI pelos aparelhos, né, artificiais de respiração e tudo mais, de coração e tal, eles lá no comando, lá dentro da nave, eles cortam esse laço. Aí a pessoa desencarna no hospital. Compreenderam, pessoal? Porque a ficha veio e disse que ele não era para voltar. Não era. E, no entanto, as pessoas aqui, familiares, não entendem isso, não sabem, não veem, né? Como eu estou falando isso, pessoal, porque eu sei, porque eu já vi, né? São experiências minhas próprias, né? De levar até, às vezes, alguma pessoa para fazer certos procedimentos médicos nos ambulatórios da nave Santa Esmeralda.
Compreende, pessoal? Eu já andei por aqueles corredores da nave Santa Esmeralda, né? Uma nave de luz, né? Do quinto raio, do comando de Mestre Hilário. E eu já levei pessoas para se consultarem, tá, pessoal? Pessoas se consultarem dentro da nave. Entendeu, pessoal? Então, quando às vezes também aparece alguma doença, assim, como dita incurável na Terra, porque as doenças ditas incuráveis, na verdade, elas têm cura, né, pessoal? Todos sabem disso. Não é necessário saber muito de espiritualidade para entender que as doenças, todas elas, foram implantadas pelos comandos superiores, né, para que houvesse, né, os resgates kármicos. Como a Terra é, né, um corpo, né, que não tem luz própria, né? A Terra não tem luz própria, literalmente. Ela não tem nem luz na crosta e ela não tem luz espiritualmente falando, diz a espiritualidade. Então, o que acontece? Como a Terra não tem luz, a espiritualidade usa os vírus, né? Usam as bactérias, os protozoários, né? Usam as doenças de uma forma geral para fazer cumprir, né, os resgates também, não só como deslizamentos, enchentes, não, como também doenças, né? As doenças também são programáveis pela espiritualidade, quando eles querem, né? E então, o que acontece, pessoal? Eu já levei pessoas com sintomas, não, com doenças declaradas incuráveis na Terra. Doenças incuráveis na Terra. Lá tem cura, pessoal. Mas vocês acreditam que essas pessoas, às vezes, são escolhidas, né? São escolhidas para ficarem curadas de vírus dito incuráveis na Terra, mas que tem cura, porque é uma nave que ela vai até a 12ª dimensão, né, pessoal? Então ali só trabalha espíritos, consciências super elevadas e outros que foram consciências que desencarnaram da Terra. Desencarnaram da Terra, como os geneticistas e como esses que trabalharam nos projetos genoma do DNA. Nós temos muito, né? Pessoas assim, Oswaldo Cruz, pessoas que trabalharam nesses projetos da ciência, na questão da saúde. A grande maioria trabalha na nave Santa Esmeralda. Trabalha. Uns não trabalham diretamente ligados a ela direto, sempre. Não. Ali são mais os comandos de luz. Mas tem uns que precisam de aparelhos que ficam dentro dessa nave para tratar pessoas, né, consciências, que às vezes ainda estão encarnadas na Terra. Então as pessoas não se dão conta, né, da grandiosidade do que é ser tratado dentro da nave Santa Esmeralda. Doença dita como sem cura, né? Eu já levei pessoas a pedido dos mentores, né, comandado pelos mentores e médicos que desencarnaram aqui na Terra, devido ao ectoplasma, e já foi comandado, né? Eu já levei pessoas que nós fomos comandados até lá, com os mentores da pessoa e os meus mentores, para fazer tratamento nessa pessoa, né? A pessoa já estava praticamente, pessoal, curada. Essa pessoa que eu estou me referindo, ela já estava praticamente curada de um vírus que é fatal na Terra, né? Se não houver, assim, um tratamento adequado, muito certeiro, ela é letal na Terra. Mas, como eu disse anteriormente, ela tem cura no plano espiritual. E essa pessoa, eu monitorava essa pessoa com a radiestesia, porque além de eu trabalhar com os mentores, levava essa pessoa lá na nave Santa Esmeralda, eu monitorava a pessoa com a radiestesia, porque eu falei para os mentores, eu vou monitorar com a radiestesia, porque eu quero ver como é que essa pessoa vai prosseguindo cientificamente. Eles, tudo bem, pode sim, é um fato, é uma ciência e é uma pesquisa sua, tem que fazer realmente. Eu fazia, pessoal, a pessoa estava melhorando. Eu quase consegui, pessoal, jogar com os trabalhos espirituais essa pessoa com vírus 0. Mas vocês acreditem ou não, essa pessoa tem boicote, essa pessoa não quer ser curada? Vocês acreditam que essa pessoa não quer ser curada? Porque ela tem um boicote, né? Ela tem um auto-boicote. Ela se boicota por alguma forma. E eu vi que ela não quer ser curada por alguma coisa, algum fato, né? Eu ainda estou trabalhando essa questão, que eu quero vê-la curada, né? E quero trabalhar falando pessoalmente com essa pessoa.
Então, para vocês verem, pessoal, como é que é o trabalho, voltando ao assunto da espiritualidade, como é que é esse trabalho espiritual de quem está internado numa UTI e às vezes não se dá conta, né? Como é o trabalho dos mentores, né? Eu agradeço muito aos mentores, né? Que eles tenham cada vez mais luz, porque o mentor ainda precisa também de muita luz para chegar nessas esferas dos ascensionados, né? Aonde seguem essas naves. E eu peço também muita luz para as pessoas que eu cuido, para mim, né? Eu peço muita luz diariamente para as pessoas que acreditam no meu trabalho. Eu peço muita luz e agradeço muito a Deus por dar luz, a Jesus por dar luz aos meus mentores, né? Esse que fala muito rápido, né? Que é o árabe Serafim, e o que trabalha nas esferas na área, né? Da área de saúde do quinto raio dentro dessa nave Santa Esmeralda. Eu agradeço muito e que tenham muita luz cada vez mais, e que todos vocês também, meus amigos, tenham cada vez mais luz e que a mente de vocês se abram cada vez mais para tudo isso que eu vivencio, que eu conto a vocês, com a intenção que vocês também abram a mente, com a intenção também que vocês tenham mais luz cada vez mais nas suas vidas e propaguem a luz onde estiverem, ok? Muito obrigada a todos, fiquem com Deus.